lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Cortaram madeiro e fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, decaia sobre eles. Ele carregou a cruz, no caminho caí. Edeia amassou, que medeia berraço, micaia mandé. Deca sovó, ebedecaia sé. Eder que me cante ove sobedai, que me tove de sé. Foi feita madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Amém. Assim como nos orienta o nosso pastor, vamos louvar ao Senhor Jesus com mais um hino. Fá maior. Eu te amo, mais que a abelha ama a flor. Eu te amo, e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence esse amor que existe em mim. Eu te amo, o meu fardo pela cruz, e é assim que eu te amo, Jesus. Cante com muito amor nesta manhã. Eu te amo, mais que um preço anseia ver. Você está livre, meu irmão, para adorar. Quantos aqui estão livres nesta manhã para adorar? Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou. Eu te amo, ama o chão que eu desprezou. Eu te amo, mais que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo. Você tem um tempo para adorar Jesus e declarar o seu amor, maestro? Em nome de Jesus. Rasgue o seu coração nessa manhã, meu irmão. Declare o seu amor por Ele. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que Deus, Ele demonstra o seu amor tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Declare o seu amor por Jesus nesta manhã, meu irmão. Em nome de Jesus. Mais que um preço anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que um nauta ama a pátria que deixou.
que um pobre exilado ama o chão que desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz, e é assim que eu te amo, Jesus. Quantos podem erguer a sua mão e glorificar o nome do Senhor nesta manhã? Deus abençoe. Meus irmãos, quando Eliseu houve a guerra dos 3 reis, e os reis iam morrer no deserto com os seus exércitos por falta de água, aí perguntaram assim: tem um profeta aqui não? Aí Josafá, aí disseram assim: não, tem ali, mas é Eliseu, ele é meio esquisito, né? Aí chamaram Eliseu. Eliseu olhou para o rei de Israel, Samaria, e disse assim: não era nem para eu olhar para você, você não merece não, mas porque Josafá está aqui, eu vou lhe atender. Traga um tangedor, traga um músico, traga um tangedor inspirado, que Deus vai falar conosco. O tangedor vai cantar mais um hino, e depois o pastor Jair Pires Bino tem a palavra nesta manhã. Não há ninguém maior que tu, meu Deus. Não há ninguém que se compare. Não há no mundo, nem lá no céu também. Cante. Maior, maior que o grão de areia, temos a pedra. Maior que a pedra, temos os montes. Maior que o monte, o horizonte além. Maior que tu, meu Deus, não há ninguém. Cante em nome de Jesus. Não há. E tu és meu, e tu és meu, que se compare a ti. Não há no mundo, nem lá no céu também, maior que tu, meu Deus. Em nome de Jesus. Maior que o animal, temos o homem. Maior que o homem, temos os anjos. Maior que os anjos, arcanjos e querubins. Maior que tu, meu Deus, que tu, meu Deus, não há ninguém. Cante uma só voz em nome de Jesus. Não há. Está escrito: nem em cima no céu, nem embaixo na terra, não há outro nome pela qual devemos ser salvos, senão o nome do Senhor Jesus. Não há no mundo, nem lá no céu, maior que tu, meu Deus, não há. Maior que a lua,
temos a terra, maior que a terra, temos o sol, maior que o sol, o universo e a lei, maior que o nosso Deus. Se isso é verdade, adore a Ele. Não há ninguém. Não há no mundo, nem lá no céu também, maior que o nosso Deus, que o nosso Deus. Não há, não há, não há, não há maior que tu, meu Deus. Não há ninguém que se compare a ti. Não há. Receba o abraço daquele que é maior do que todo mundo nesta manhã, maior que o nosso Deus. Não há ninguém. Só quem pode adorar a este Jesus, levante a sua mão, irmão, e adore a Ele. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Melhorou. Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu me sinto muito lisonjeado, muito feliz de estar aqui. E desde ontem estamos sendo regados com a graça e a presença do Senhor. Ontem Deus falou muito comigo através do pastor Alberto, e é um prazer estar aqui. Trago um abraço fraterno do meu pastor José Amaro da Silva, pastor setorial ali do setor 5 do Belém Osasco, como também do meu co-pastor, pastor Joel Moisés. São alagoanos, e pastor José Amaro, que é tesoureiro, né, do nosso Belém, já transmitiu um abraço ao meu pastor José Carlos de Lima, do qual também quero agradecer ao pastor José Carlos de Lima por ceder, né, por permitir de estar aqui, a convite do pastor Eduardo, meu amigo. Rever aqui o pastor Francis, irmã Sônia, esses guerreiros, né, não cansam, sei lá, eu não sei o que eles tomam, o que eles comem. Hora está no sul, hora está no norte, não para. A irmã Sônia é filha do meu mentor, né, pastor Eliseu. Conhecer pastor Romário, rever pastor Evaldo. Nos conhecemos lá em Campina Grande, na feita que fui pregar lá no Congresso de Missões. É um prazer estar aqui para falar de missões. Você sabia que missões é uma coisa ainda dentro da Assembleia de Deus, não João Pessoa, né? João Pessoa é uma igreja missional, mas tem igrejas por aí, Assembleias de Deus, só Deus sabe, né, irmã Sônia, o quanto estamos sofrendo para tentar incutir, colocar missões na mente e no coração de lideranças e membresias. Você acredita que neste tempo, ano 2022, ainda há crentes, líderes que não entendem ainda esse lado missional, a missão? Eu trabalho ali em Osasco, eu cuido da Secretaria de Missões, sou gestor, pela misericórdia de Deus, né? Estou, né? Porque eu posso ser substituído.
E temos ali 73 igrejas no comando do pastor José Amaro, e cuido dos coordenadores. Até entre os coordenadores de missões às vezes é difícil, eles não falam a nossa língua. Todo final de semana eu estou no lugar do Brasil, dando treinamento, falando de missões, simpósio, conferência, congresso. Então é a minha vida. Mas não era isso, até alguns anos atrás não era isso. Eu só fui começar a estudar sobre missões em 2007, que eu comecei a estudar sobre missões. Era presbítero ainda. E até hoje eu estou estudando ainda sobre missões e não conheço nada. Me sinto até tímido perto de pastor Francima, Sônia, perto do Romário, perto do pastor Alberto, perto do pastor Eduardo, porque eu sou um nanico, eu sou uma criança. Primeiro que eu sou da roça. Eu moro na capital há 5 anos, mas eu sou do interior, eu sou da roça, eu sou homem do campo. E quando o cantor cantava aqui, eu chorei muito, porque eu não mereço nada. Se eu cheguei aqui, até aqui, é por causa da graça de Deus. Eu trabalho ali em São Paulo, irmãos, cuido do projeto Cuba Brasil. O pastor me autorizou a falar, principalmente nesse tempo que estamos vivendo, neste dia, neste mês e neste ano. Me perdoe aí alguém que está me ouvindo pela televisão ou está aqui presente, se você tiver uma visão socialista, comunista, você vai me perdoar e você não vai ficar com raiva de mim, porque eu vou pegar uns minutos aqui, falar algumas coisinhas, para poder falar daquilo que eu faço. Eu, pela misericórdia de Deus, desde 2010 eu vou a Cuba, já fui 7 vezes, estou indo agora em novembro de novo, né? Não vou falar o dia aqui, para se pescar na inteligência digital lá não vai saber o dia que eu vou entrar, mas eu entro ali como turista, comerciante, eu tenho um CNPJ, abri exclusivamente para isso. São as estratégias missionárias. E eu fico às vezes esbabacado, eu fico até traumatizado. Tem lugares do Brasil que os pastores pedem, eles me falam muito: Felisbino, eu quero que você fale com ênfase isto, porque eu tenho aqui na minha igreja alguns que ainda têm essa visão. Eu já vi, pastor José Carlos, crente com Bíblia, pegar a Bíblia raivosamente e sair quando eu começo a falar verdades que eu vivo de Cuba. Por exemplo, tem gente aí que bate para mim e fica falando assim: cadê o programa Mais Médico? Esse presidente cruel tirou. Eu tenho lá em Cuba 125 famílias que a gente manda todo mês o salário. Lá tem 10 médicos e 3 médicas que são missionárias. Você sabe quanto que o governo paga de salário para eles? Os homens ganham $45 e as mulheres 35. Esse ano eu já fui em Cuba e no penúltimo dia, eu fui para as montanhas, voltei no penúltimo dia, o menino que cuida dos missionários, pastor, eu tenho um missionário, um casal, eles têm 5 pontos de trabalho e os 2 são médicos. Não tem como o senhor colocar na lista e ajudar eles, porque eles têm 3 filhos. Eles podem vir conversar com o senhor? Pode. E foi à tarde, eles chegaram. Quando aquele médico pegou na minha mão, eu estranhei, cirurgião. Ele pegou na minha mão, eu assustei, porque eu não sabia se estava pegando a mão de um médico ou de um lavrador.
mão grossa com calo. Eu me assustei. Um cirurgião. Aí eu fui pegar o relato, montar o script da vida dele. E eu falei, por que a sua mão é grossa? Eu falei, pastor, porque nós trabalhamos 3 dias para o governo, e os outros 3 dias eu tenho uma roça. Eu trabalho na roça, plantando ferrolho, feijão, plantando tchuca, mandioca, para mim comer com a minha família, porque eu ganho $45 e a minha esposa ganha 35, e não dá. E ainda cuido de 5 pontos de pregação. Eu me quebrei, me envergonhei. Em 2010, quando eu fui pela primeira vez em Cuba, quando eu cheguei naquele aeroporto fédico, fedido, todo cheio de bolor, nem ar-condicionado não tem. Se alguém aqui já foi lá, sabe do que eu estou falando. Não tinha ar-condicionado, calor, porque a energia lá é gerada por combustão. Esses dias lá na região onde temos a base, explodiu 5 tanques de combustível, até hoje está com deficiência de energia, porque não tem energia como a nossa. E eles, para não gastar energia, eles não têm ar no aeroporto. Calor e fedor mesmo. Tudo velho, tudo antigo. Aí eu olhei Porto Mariel, fui lá visitar, as ruínas, sem barco, tudo ferrujado, tudo. Passei em 2010. E eu só fui voltar a Cuba em 2017. Só depois de 7 anos. Quando eu chego em 2017 em Cuba, já notei diferença no aeroporto. Todo pintado, reformado, e agora com ar-condicionado. Bom. Mas quando eu saio lá fora, eu vi a homenagem. Eu estou falando que eu vi, eu tenho foto. Eu vi. Tirei fotos. Uma foto bem grande. Uma foto bem grande do ilustríssimo, do todo correto, do todo justo, candidato aí a presidente. Estava uma foto grande dele, com a bandeira do Brasil, e o país agradecendo porque ele fez a reforma do aeroporto. Quando eu vou para o porto reformado, e lá bandeira e foto. Eu tenho obreiro na montanha lá, obreiro da montanha, um evangelista velho, não quero nem discutir com ele, quando eu vou lá não discuto, que ele pôs na cabeça que esse cidadão é um Deus aqui no Brasil. E geralmente o cubano, ele ovaciona esse homem é aquela mulher, não vou falar nome aqui, eles ovacionam e bate continência. Por quê? Despejaram o dinheiro do Brasil lá para dar para o governo, enquanto a população passa fome e necessidade. Você quer que eu te fale uma coisa que eu fiz? Eu não fiz em 2010, em 2017 eu vi. Eu saio em novembro, eu ia sair na sexta, e na segunda-feira eu ganhei uma caixa de maçãs de um irmão. Nós temos muitos irmãos lá que têm box no Ceasa, e são investidores missionários. E o irmão me chamou e me deu uma caixa de maçã. E muita maçã de Gala, Argentina. E eu cheguei no prédio e dei lá para os porteiros, dei para os vizinhos. E eu gosto de maçã, eu como maçã, inclusive por causa da voz, né? Eu como maçã na janta, no café, eu gosto de maçã. Aí a minha esposa, sempre, todo final de semana eu estou viajando dentro do Brasil, ela que faz a minha mala, né? Ela que faz a minha bagagem. E eu tenho a minha bolsa, não era essa, era uma outra. E ela pega 5 maçãs, pastor Zé Carlos, na sacolinha do Carrefour, e colocou no fundo. Eu coloco meus livros, minha Bíblia, meu iPad, coloco, porque eu vou lendo no avião. E ela colocou as maçãs no fundo da mochila. Passei por Lima, que o aeroporto é terrível, é tremendo lá, raio-x. Eles não aceitam insumo, grão,
Quem já foi ao Peru sabe disso, não é? Não aceitam. Passou no raio-x de Lima, passou no raio-x de Havana. Peguei a van, viajei 4 horas, cheguei na base e fui desfazer as malas. No outro dia eu ia viajar com os pastores que foram comigo numa van, do pastor Modesto. Iria viajar 600 quilômetros para o lado de Holguim, para o lado das montanhas. Quando eu vou desfazer as malas, o que ia deixar e o que ia levar, eu abro a minha bolsa e está lá as maçãs. Eu não tinha visto. Aí estava meio em home office, eu estava no home. Eu mandei um zap para a Beth, para minha esposa. Falei, amor, você colocou a maçã na mochila? Minha filha, se pega em Lima ou Havana, não pode, tem semente. Ela falou, meu filho, me perdoe. É costume aqui de fazer essas malas do Brasil. Aí foi bom, chegou. Ela disse, olha, pega essas maçãs, amor, e você vai viajar amanhã, leva, come. Vai servir, tá bom. Levantamos 3h30, 4 horas da manhã, montei nessa van, peguei a mala e fui embora. Quando chegamos na região de Las Tunas, um município muito grande, perto de onde a gente iria, o pastor Fred iria nos receber lá com congrio, um peixe frito. Eu vi uma banca vermelha e falei para o Euclides, olha, tomate, vamos levar no tomate. Tomate lá é muito caro. Aí ele falou, vamos parar. Parou, desceram da van, fiquei na van, assim, esperando, cansado. Aí eles foram e voltaram. A Norbis, que é a secretária que cuida dos missionários lá, voltou rindo. Eu falei, o que passa? Eu falei, cadê a maçã? Ela falou, não era maçã, era tomate. Não era tomate, era maçã. Ah, era maçã? Não era tomate? Não, era maçã. E rindo. Mas não falei nada. Tá bom, vamos embora. Chegou lá, tomamos banho, jantamos, dividimos o grupo. E eu fui posar num quarto, numa casa do pastor Osnélio, que é um lugar onde eu fico quando eu vou para as montanhas. E a casa é igual casa de Coab, né? Em São Paulo eu falo Coab. Eu já morei em Coab. Quem já morou em Coab aí? Quem já morou em casa conjunto habitacional? Não tem forro. E eu estou com um jovem de Santa Catarina, de Jaraguá do Sul, Giovanni, ele numa cama lá, eu cá. Eu peguei a sacola, sentei-me na cama e fiz desse jeito assim. E fui tirar a maçã. O Giovanni lá eu tirei. Quando eu tiro a maçã, a sacola da maçã do Carrefour, eu tiro. Olhei, tinha 5, falei, bom, eu como uma, dou uma para ele, sobra 3. Eu fui comer, como a gente conhece a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim, não coma. Eu como? Não coma. Eu, por quê? E a Norbis e o Alexander estavam na sala, sentados numa cadeira de madeira, no balanço, conversando e rindo. E o Senhor disse, pega essas maçãs e entrega para minha serva. Aí eu falei, eu vou gravar isso, fazer. Alguém entendeu o que está. Falei, Giovanni, sabe o que é isso aqui? É maçã. Eu queria até te dar uma, mas Deus acaba de me falar aqui agora para pegar as maçãs e entregar para a irmã Norbis. Aí o Giovanni, grandão, gordo, falou assim, é melhor só entregar, senão a gente come. E a gente vai pecar. Peguei, abri a porta, a Norbis estava assim, cheguei, irmã, um regalo para você. Ela abriu a sacola, quando ela abre a sacola, ela olha dentro e ela começa a gritar, mas gritar, Deus existe, Deus, eu creio em ti, Deus responde as orações, e começou a chorar. Eu falei, 5 maçãs, e não me deu bola, pegou a maçã, pegou o Jander e foi para dentro do quarto, e nem obrigado. Eu falei, poxa vida, não agradeceu, não falou obrigado e nem me deu uma. Fiquei com aquilo na cabeça. Mas tá bom, coração missionário perdoa, vai lá comer a maçã. Sei o que é. Passamos 4 dias nas montanhas, caí em rio, machuquei, voltei ralado para São José Comas, onde temos a base, né? Depois de 16 horas de viagem. No penúltimo eu tinha que vir. Nós viríamos na quinta, no sábado de manhã eu viajaria para Belém. Aí eu falei para a gauchada que estava comigo, 2 foi comprar bicicleta, sobre um dia foram comprar bicicleta, daqui a pouco eu falo por que bicicleta.
e restou um dia e foram comprar bicicleta, ficamos em 4. Eu falei, gente, vamos viajar, vamos tirar essa manhã, vamos jejuar, vamos orar, vamos. E começamos a orar, jejuar, orar de joelho, e de repente fomos entregar a perto de 11h30, lá vem a Nolbis, com um guardanapo, que toda mulher de casa quando está fazendo almoço tem um guardanapo, ela vem, ela é tecladista, e nós estávamos cantando, e eu não canto bonito assim como o senhor não, se eu começar a cantar aqui, vai dar problema. E eu cantando lá com os gaúchos, os pastores do Rio Grande do Sul, cantando, sentada, ela sentou e ficou me olhando assim, me mirando. Eu falei, meu Deus, será que eu estou? Aí acabei de cantar, ela falou, Mira, eu quero falar com o senhor. O quê? O senhor me perdoa porque eu não te agradeci das maçãs até agora, mas é porque eu fiquei impactada. É? O que foi? O senhor está vendo essa televisão aí? Tô? Todo dia, 1h da tarde, passa, veicula aí, porque tem uns países que rompem o embargo, a Espanha é um. E eles pegam lá uma propaganda, uma campesina da Espanha, colhendo maçãs em cestos e jogando na carroceria de um trator. E veicula, lá tem 5 canais de televisão, Cuba, 5. Passa a mesma imagem, os 5 canais passam a mesma imagem. São televisões estatais, comunistas. O meu filho Elias, o Elias tinha 9 anos. Todo dia ele chega da escola, ele almoça, ele senta nessa cadeira e fica olhando para a televisão, porque ele sabe o horário que vai passar a propaganda. E já fazia 3 meses que esse menino estava sentado e vendo essa propaganda nova da televisão. E todos os dias ele via e falava chorando, mamãe, eu quero comer maçã, eu quero comer maçã. Como é que é, irmã? E os gaúchos já estavam chorando. Todos os dias, mamãe, eu quero comer maçã. Eu quero comer maçã. Aí eu falei, e aí? Pastor, como que eu ia dar maçã para o Elias de 9? Se tem o Eliseu de 17 e a Adrian de 18, que nunca comeram uma maçã? Quem já comeu maçã aqui esse mês? Maçã? Uma menina de 18 anos nunca comeu uma maçã. Menino de 17 nunca comeu uma maçã de 9. Eu falei, por quê, irmã? Foi, pastor, uma maçã que é só para turista. Desde 1960, o país foi entregue à miséria. Retrocedeu, pobreza. Um governo déspota ruim, maligno. E ela olhou para mim e falou assim, o senhor não sabia, mas eu estava orando, eu e o Alexander, Deus, como que vamos tirar aqui? Ó, quanto custa uma maçã lá? $2,50, que é para turista. Para um país onde o salário é $12, $12 o salário. Como que eu iria tirar, pastor? Oramos. Quando o Senhor me deu, eu recebi uma descarga de Deus. E eu vi que Deus, Ele pega um homem lá no Brasil e faz a maçã chegar aqui em Cuba para poder responder a oração de uma mãe aflita. Quando eu cheguei aqui, eu dei as maçãs por Elias. Ele pegou as 5 maçãs. Olha só, irmãos, preste atenção. Ele pegou as 5 maçãs, olhou para mim, mamãe, uma para a senhora, uma para o papai, uma para o Eliseu e uma para a Adrian. E ele ficou com uma maçã. Levou o dia inteiro para comer a maçã. E agora já fui lá mais 3 vezes. Toda vez que eu vou, eu levo maçã. Mas levo escondido, levo na bagagem, levo escondido, levo. E meto-lhe maçã no Elias. Quando eu chego hoje, ele já está grande. A primeira coisa, já estou ensinando ele a falar português. Pastor, estou te esperando porque eu quero maçã. Eu falei, um dia eu vou te levar para o Brasil, quando você for maior. E você vai ver, você vai comer maçã até se empanturrar. Cuba, irmãos, é uma realidade, uma ilha com 11.300.000 habitantes.
1960, Che Guevara, Fidel Castro e companhia derrubou o governo Fulgêncio, transformou o país num país comunista totalitarista. A religião foi colocada de lado, esfregada, muitos pastores morreram, foram mortos, né? E até eles nominaram como rebeldes contra a política, mas não eram, foram pastores que foram eliminados. Tem vídeos, tem prova. Os que não foram mortos foram colocados nas prisões. Tem pastor até hoje preso. Sistema comunista totalitarista. A nação ficou parada, obsoleta. Tem pessoas que ficam aí propagando Cuba e põem aquelas fotos dos carrões, né? Dos carrões antigos. Aquilo não é luxo, aquilo é necessidade. Não tem indústria de carro, não tem agência de carro. Os carros novos que tem lá agora é um acordo de China e Cuba que eles mandam, trocando com açúcar, que a nação cubana produz cana-de-açúcar. E é um problema tão sério que quando eu alugo o carro lá, pago $150 por dia, carro de 1941. Ao contrário, quando a gente vai para a Europa, não é? E anda nos carrões, você vai para Cuba, você tem que andar em carro de 1941, 1950, 1955. Carros antigos, adaptados com motores a diesel. E não é do motorista, normalmente é chofer, porque o carro é herança de família. A vida social, socioeconômica em Cuba é terrível. Eu levei 3 pastores comigo, eu estou num ponto de ônibus, eu fui comprar uns regalos para trazer para o Brasil, e me sentei num ponto de ônibus. Eu tenho a foto, até hoje eu olho, eu choro. 3 médicas de pé, olhando para ver se pegava carona, numa região em que não se tem ônibus. E aí o meu amigo que estava comigo falou assim: eu conheço elas. Quando nós passamos aqui para lá, elas estavam aqui. Já faz mais de 3 horas que elas estão aqui tentando pegar carona. Aí eu falei: que situação, mas como que um médico vai comprar um carro se ganha $35 por mês? Tem algum médico aqui, brasileiro? Tem médico aqui? O médico brasileiro nem se forma, já está ganhando dinheiro. Aquele negócio de mais médico é o maior exportador de médico do mundo. Existem muitas faculdades de medicina lá. Por que o governo faz aquilo? Ele forma o seu filho, mas depois ele fica preso ao sistema. E ele pode ser exportado para qualquer país para trabalhar, como fez com o Brasil, que o governo pagava $6 mil, dava $1.000 para o médico, e o governo cubano ficava com $5 mil. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Eu tenho médicos, irmãos que eu ajudo lá, que viveram no Brasil e falam isso. Não é fácil. Quando eu vou, preste atenção, quando eu vou, pastor Eduardo, eu já vou preparado. Toda a roupa que eu vou, sapato, chinelo, perfume, tudo eu deixo. Eu gosto de levar 4, 5 comigo, porque cada um leva 2, 3 malas. Lá, sem nenhum sentido pejorativo ou escandaloso. Eu levo roupa íntima de mulher, roupa íntima de homem, meia, que é muito caro. Levo celular, usado aqui dos irmãos, que lá não tem, nem todos os missionários têm celular. O que mais que o senhor leva? Segura aí, sabonete. Um cubano para comprar um sabonete, ele tem que trabalhar 5 dias. Aí o que eu faço? Eu meto-lhe sabonete nas malas e levo, porque quando eu dou ajuda, eu dou 5, 6 sabonetes para cada missionário. O que mais? Pasta de dente. Se você pegar uma pasta de dente lá daquela nação, vou evitar falar o nome, você joga, na hora você cospe. Um trem ruim. E leva. Eu tenho um amigo que trabalha na Colgate São Paulo, já 3 vezes me deu, me recheia de pasta, e leva pasta de dente, escova de dente, tudo coisa que é difícil comprar. Agora essa aqui que eu vou falar é forte. Irmã, segure aí. Estou indo agora, fui agora esse ano. A nós me fala: pastor, posso fazer um pedido? Sim. Pastor, fala com a irmã Beth, minha esposa, se ela pode preparar aí para nós uns paquetes de moldes. Com respeito eu estou falando isso. No país não tem moldes. A minha esposa não podia ir. A minha esposa e minha filha chorou. Falei com a pastora Claudete, mandei lá uns 20 ou 30, enfiei no meio da mala. A Beth falou assim: não estraga. Eu enfiei, apertei, levei uns 20 pacotes para as irmãs, para as missionárias. Estou indo agora em novembro de novo. Agora eu vou levar 7 pessoas comigo. Vou levar. Pastor Manuel perguntou assim para mim, sobre prisão, ser preso. Eu não tenho medo, irmãos.
Eu desfoco todo mundo, eu jogo um para lá, outro para cá. Se me pegar eu vou com o mínimo, mas eles entram. Mas missões é coisa de risco. Ou a gente faz, ou a gente faz. É uma coisa terrível. Eu posso passar o vídeo? Olha esse vídeo aí, é um tutorial. Irmãos, eu viajando por aí, palestrando, eu digo que Deus ele tem os seus meios de impactar, de fazer o reino crescer. E muitas vezes Deus faz coisas que a gente não entende. Na década de 90, a igreja em Cuba estava com 250 mil evangélicos. Proibida. Mas ela começou a dar um ar de querer crescer. E aí o senhor barbudo lá, o Fidel Castro, fez um acordo com a Aliança de Pastores. E disse para eles: para de me incomodar, é o seguinte, vocês podem fazer suas atividades religiosas, mas somente em casa. Faça na residência. Lá não se pode construir templos, não se pode reformar o que tem.
faça culto na casa de vocês. E foi a maior ação missionária que eu vi em Cuba. Por quê? Quando ele agora, no final, quando ele foi morrer, que o irmão dele assumiu, eles perceberam um movimento diferente entre os cristãos e mandaram fazer um censo. Você sabe quantos evangélicos tem hoje em Cuba? 1.200.000 evangélicos. Como? Quando a igreja se move, quando ela se movimenta. Igreja parada não cresce. Amém? Pegue a sua Bíblia, eu vou ser bem rápido, o pastor me deu um tempo. Evangelho de Jesus segundo escreveu São Lucas, capítulo 9, versículo 62. Eu vou contar até 3, vocês leiam, por favor. Vamos lá? 1, 2, 3, leiam. Amém? Como eu disse para vocês, essa coisa de missão ainda é tabu para muitos. É ainda difícil a compreensão. Esses dias esse ano, antes da pandemia, um amigo meu me convidou para ir pregar na igreja dele, porque ele sabia que no sábado eu estaria numa igreja no interior de São Paulo. E ele falou: você vai estar aqui perto, domingo, você tem compromisso? Eu falei: não, eu vou voltar para São Paulo. Ele falou: rapaz, você não prega na minha igreja no domingo? Eu prego, mas é o seguinte, Assembleia de Deus, eu nunca fiz um culto de missões na minha igreja. E como é que eu faço isso? Como é que eu monto esse culto? Como é que faz? Eu falei: como é que é? Eu nunca fiz um culto de missões na minha igreja. Aí eu falei: arrume umas bandeiras, coloque umas bandeiras aí, tematiza o culto e deixa que a mensagem eu prego. E eu estava sentado do lado direito dele, e do lado esquerdo tinha uma cadeira vazia e uns obreiros. E um dos obreiros dele, um presbítero, que tinha um caminhãozinho de frete, ele estava viajando na ocasião que foi anunciado de forma repentina o culto especial de missões. E por coincidência ele chegou, eu já tinha chegado, já tinha sido apresentado, ele entrou e sentou, ajoelhou, orou, sentou do meu lado. E o pastor, naquela empolgação, falando de missões, né, empolgado, aquele obreiro deu um vacilo de falar para mim, bateu na minha coxa e falou assim para mim assim: nós não ganhamos nem a nossa cidade para Jesus. Que o pastor está querendo saber esse negócio de missão? Falou para mim, falando do pastor dele, presbítero. Aí eu pensei comigo: eu vou morder a orelha dele. Aí o senhor fica quieta, fica quieto. O pastor pegou, anunciou, me deu o microfone, comecei a pregar. E pregando uma igreja de uns 300 crentes. E Deus tomou o ambiente no final, naquele fecho, quando você fecha para fazer o chamado missionário, o toque missionário. Deus falou tão forte, mas tão forte, que toda a igreja levantou e veio para frente, um púlpito bem alto. E eu, empolgado, esqueci do presbítero. E quando começa a orar, Jesus começou a comover o povo. Eu vim aqui para a ponta do púlpito aqui e comecei a olhar. Quando eu olho para baixo, o presbítero estava plantado com a Bíblia no chão e gritava: me perdoa Deus, me perdoa Deus. Acabou o culto, ele veio e me pediu perdão. Eu falei: você tem que pedir perdão para o seu pastor. E ele disse: pastor, eu nunca estudei sobre missões, ninguém nunca me ensinou esse negócio de missões, o que é. E hoje nessa aula aqui, eu fiquei quebrado. Me perdoe. Tá bom. Passou 3 meses, o pastor da igreja me liga e diz assim: Felisbino, pastor Felisbino, sabe aquele moço que me pediu perdão, te pediu perdão? Sim, sei.
Deus pegou ele tanto, a mente dele abriu, que ele vendeu a casa, vendeu o caminhão dele, porque ele tinha ido no Paraguai fazer uma visita comercial, se aprofundou, entrou mais profundo, foi numa cidade pequena, não tinha nem um missionário, nem uma igreja, só tinha um cristão. Deus tocou, vendeu tudo, pegou a família e se foi com a nossa bênção para o Paraguai. Está lá, plantando uma igreja como missionário. O que é que dificulta muitas vezes essas igrejas e ministérios que não conseguem ser missional? É a falta de compreensão. Jesus teve embates e dificuldades para poder implantar na mente deles, dos 12, a compreensão. Olha que esse final aqui, esse versículo 62, ele é o ápice, ele é o fechamento de uma palestra que Jesus deu para eles. Todo o capítulo 9 ele é missional. Mas quando Jesus diz aqui, olha, ninguém que tendo posto, ou seja, colocado ou assumido o compromisso, a mão na obra, e desiste, fraqueja, acovarda, é apto. Por que tem pessoas que não são aptas e não compreendem? Não sei. Como compreender essa questão de missão? Como entender? Primeiro, a missão não é nossa, irmãos. A missão ela é de Deus. Nós somos coadjuvantes. Nós somos ajudadores. Quando você olha para o Gênesis, lá atrás, para o Gênesis, você vai ver aonde que é que Jesus te enfiou, te colocou, em algo de muita responsabilidade. Porque em todos esses séculos, Deus já vem trabalhando como missionário. Qual a causa da missão? Qual a razão da missão? A razão da missão é o maior problema da terra. O maior problema da terra não é socioeconômico, não é sociopolítico. O maior problema da terra chama-se pecado. O pecado corrói, destrói, neste tempo presente, e eternamente vai condenar muitas pessoas. Quando Deus faz o homem, sua obra-prima, lá no Éden, coloca ele para cuidar do jardim como missionário. Vamos vendo missões ali. A partir do Éden você vê missões. Tem pessoas que não compreendem, não conseguem ver missões na Bíblia. Começando pela Bíblia, a Bíblia ela é missional. Toda a Bíblia é um instrumento, uma ferramenta missionária. Olha Deus entrando em missão. Quando Deus entra em missão? Quando o homem cai. Quando o homem se desliga das benesses de Deus. Quando a serpente engorda a mulher, e a mulher que ludibria o homem, e os dois caem, você vai ver a consequência do pecado, perca da bênção e da visão. Aí você vai ver quem entrando em missão e fazendo missão, quando muitos não querem fazer, o próprio Deus. Não há ninguém mais interessado em salvar a humanidade do que o próprio Deus. Tem crente que não tem essa compreensão de entender que somos missionais, devemos viver de forma missional, e não olha esse aspecto. Se o céu é regido e se movimenta por missão, por que que eu, criatura e serviçal de Deus, não posso me mover por missão? E olha que coisa linda o amor de Deus. Deus poderia muito bem ter destruído Adão e Eva, o primeiro missionário que falhou por não cuidar da esposa e a esposa ser ludibriada, mas Deus não fez. Deus preferiu agir de forma missiológica e amorosa. E Deus condena o homem a sofrer, porém não abre um espaço para ele ser condenado por toda a eternidade. Lá no Éden você já começa a ver esse Cristo aqui, ó. Quando Deus se manifesta para cobrar e condenar a obra de pecado deles, Deus já vai apontando o quê? A igreja, ou Cristo, ou aquele que venceria pela igreja, ou aquele que fundaria, ou iniciaria o período da graça, que é o Cristo. A serpente toda, empoderada, achando que havia causado mal, que acabaria com a raça humana, Deus vira para ela e simplesmente diz: olha, você causou todo este mal aqui, mas fique tranquila, parafraseando, fique tranquila, porque olha, do ventre desta mulher vai nascer uma semente. Você vai até ferir o calcanhar da semente, mas essa semente vai pisar a tua cabeça. Olha como que missões é coisa séria, irmãos. Quem começou essa obra não foram os homens que foram agregados à lei, foi o próprio Deus.
E Deus mostra para nós que aquilo que estamos fazendo aqui em João Pessoa, essa conferência, que é conferir, e chegarmos mais perto um do outro para vivermos a unidade missional, Deus já faz isso desde a antiguidade. A Trindade trabalhou de forma missional e unidade para poder criar um caminho de escape para a humanidade. Você vai ver aqui nos primeiros passos missionais, Deus trabalha com os homens. Por que Deus não deu esse encargo para anjos? Não, Deus quer homens. Deus poderia ter mandado um anjo para as Ilhas Canárias, mas Deus mandou um Alberto. Deus poderia ter mandado um homem lá para a Espanha, um anjo para a Espanha, mas quis mandar o pastor Francis e a missionária Sônia. Por que Deus faz isso? Deus sabe o que está fazendo. Quando o pecado se avoluma, você vai ver Deus de novo, com os olhos dele, Deus procurando alguém para usar. E nesta manhã aqui, de forma categórica e objetiva, eu quero dizer aqui para alguém: feche os seus olhos por um instante. Você não veio aqui por acaso, você não veio aqui por uma circunstância e uma organização eclesiástica que te convidou, mas você veio aqui porque Deus marcou esta manhã, e os olhos de Deus estão sobre a tua vida, desde o ontem, desde o agora e já no futuro. Como Deus observou ainda Moisés, Noé nem tinha nascido, e o seu pai já tinha profetizado o nascimento dele, que ele nasceria para ser o quê? Um salvador, um resolvedor, um missionário. E aí, passa o tempo, Deus olha e observa quem? Deus acha. Repita comigo, fala: Deus acha. Deus sempre acha quem Ele quer usar. Se tem gente que não quer ir, não tem problema, mas Deus vai achar alguém que quer ir. Deus sempre vai achar alguém. Toda a humanidade corrompida em pecado, os olhos de Deus passam e acham Noé, homem íntegro, justo, fiel. E Deus dialoga com ele, fala com ele, dá estratégia, dá o plano, aponta de novo Cristo, que é a arca. Cristo, a arca. Não existe escape para a humanidade, irmãos. Ou é Cristo, ou é Cristo, ou é Cristo, ou é Cristo. Cristo é a única saída para as nações. E olha como que Deus trabalha. Noé faz o trabalho todo que Deus manda sob a sua orientação, faz aquela arca, salva, pelo menos a sua família ele salva a raça. Pecado ainda estava no sangue, passa-se mais de 150 anos, seu bisneto vai lá, faz aquela torre, na intenção de escapar de uma possível condenação por água, Nimrod. A Trindade de novo, missiologicamente olha, vê aquela confusão, e Deus desce, Deus diz: ei, desçamos, vamos ver o que eles estão fazendo. Intenção humana, antropocêntrica, né? Humana, vamos criar aqui um subterfúgio para correr de uma futura condenação. Não existe, irmãos, outra saída. Deus se move por missões. Deus desce, e quando desce, vê tudo aquilo. Nasce o quê? Quem puder olhar, olhe para trás. Olhe para trás, olha aquelas bandeiras. Nasce o quê? Do coração de Deus. Deus fraciona a terra e nasce as nações, nasce os idiomas. Arabacandarahai. E aí? A terra está pautada ao fraco? Não. Deus começa a pensar. Passa-se mais alguns anos, dezenas de anos. E Deus vai de novo, de forma seletiva, achar mais um para fazer parte desse plano. Quem? Abraão, filho de idólatra, morando numa terra idólatra. Deus acha. Chamou aquele moço de uma terra pagã, dialoga com ele, fala: vai para lá. Fazer o quê? Vai, porque tu és um projeto para mim. Para quê? Um projeto missionário. Através de você e da sua comunhão e da sua santidade, eu vou abençoar todas as famílias da terra. E aqui nasce o processo do arado, irmãos. Foi em Abraão. Mas olha só como que Deus vai trabalhando o processo missional. Estou falando isso para você entender que toda a Bíblia é missional. Você vai ver, Deus usa Abraão, Deus usa Isaac, usa Jacó, usa José, usa Moisés. Olha que coisa tremenda que Deus faz com Moisés. Poderíamos hoje falar e pôr mais ou menos esse contemporâneo, não é? Que estamos vivendo, esse demônio, esses movimentos diabólicos que estamos vendo aí na televisão, na internet da vida, no meio político, não é? Pessoas matando e sacrificando crianças vivas, com as suas orgias, com as suas ideologias de gênero, que está assassinando crianças, e a sua sexualidade, o pecado se avolumando, os demônios correndo para lá e para cá e matando pessoas, no meio de toda aquela chafurda que Israel está vivendo no Egito. O que foi que aconteceu? O povo seleto dele gemia. E aí Deus, mais uma vez, de forma missiológica, se move. Para quê? Para poder fazer com que o plano missionário dele continuasse.
Preste atenção nisso. Quando falamos de arado, falamos de serviço. Arado parado não faz roça, arado parado não produz. Mas o que vemos nisso? Que Deus, Ele dá o arado para a igreja entrar em movimento, porque Deus vive em movimento missiológico. Quando o diabo pensou que ia enterrar aqueles 2 milhões de judeus ali, de hebreus, Deus age missiologicamente. A mecânica de Deus é a mesma. Olha que quando eu paro para pensar nisso aqui, e Deus está me levando para esse lado, para você entender, quem é você na terra? Sou produto do quê? Do amor do meu pai e da minha mãe? Não. Você é um projeto de Deus. Como? Você é um projeto de Deus. Salmo 139, Davi canta assim: e antes, eu era ainda um embrião, né? Na tradução NVI, eu era um embrião, e o Senhor já tinha me visto, e o Senhor escreveu os meus dias. Preste atenção, feche os teus olhos, escute isso. Se você permanecer fiel, santo, agradando a Deus, os teus dias estão escritos por Deus. E nesta manhã Deus tem algo contigo, mais além, mais profundo. Como, pastor? Eu estou aqui, eu tenho 51 anos de idade, irmã missionária Sônia, e muitas vezes eu não entendo, pastor Romário, o que é que Deus fez comigo. E aí eu tenho que então partir para o lado espiritual e entender que os meus dias quem escreveu foi Deus. Moisés não entendeu isso com 80 anos. Moisés não entendeu que de forma seletiva, no meio da aflição, Deus então se move missiologicamente e acha um casal, Joquebede e Arão. Como? Joquebede e Arão. E do meio daquele casal nasce então uma semente, numa época de chacina infantil, em que o diabo já estava incomodado com o crescimento de Israel. É um dos pontos que eu poderia pontuar aqui. Por que sofremos embates? Por que sofremos ataques político, social, espiritual? Porque o diabo vê que a igreja cresce. Toda vez que o diabo percebe que a igreja cresce, ele ataca a igreja. Fazendo o quê? Retroceder? Não! É avançar. Por quê? Porque Deus mostra que o negócio é avançar. Segundo Flávio José diz assim, que os conselheiros chegam em Faraó e dizem: olha, esse povo aí está crescendo, ficando mais forte, vai tomar o Egito. Fazendo o quê? Vamos matar. Matar como? Mata os embriões masculinos. Mata todo o bebê masculino. Não adianta, irmãos. O diabo pode querer parar a igreja, mas ele não vai parar. Deus sempre tem uma solução. Deus sempre tem uma saída. Nasce aquele menino e o diabo pensa: vou matar. Vai para o Nilo virar comida de jacaré. Não vai não. Não vai. Deus tem o controle da vida da igreja, do crente. Agora eu fico pensando aqui, como que Joquebede teve uma visão de reino. Como assim visão de reino? Ela sabia que quem estava na verdade no governo, no controle, era Deus. Por quê? As atitudes dela provam isso. Primeiro porque o menino cresce e começa a chorar. Ela não contém o choro do menino mais. E os soldados passavam lá na aldeia. Se pegasse o menino, visse que era varão, espada ou comida para crocodilo. Mas olha a atitude de fé. E muitas vezes tem pais hoje que precisam ter atitude de fé. E voltar a ter uma visão de reino e começar a oferecer seus filhos para Deus. Estamos tendo uma deficiência nessa área. Pais que estão vendo somente o sucesso do filho como médico, como professor, como piloto de avião, como advogado, como psicólogo, mas não estão tendo uma visão para o mundo, o contexto missiológico. Eu tenho uma filha, inclusive falei ontem para o pastor Zé Carlos, a Lívia, está estudando para medicina, vai estudar para medicina. 20 anos. Pai, eu quero ser médico. Quer ser médico? Mas quero ser médico para viver no campo missionário. Olha só, irmãos, vamos contextualizar a mente dessa mãe. Meu filho não vai virar comida de jacaré. Meu filho vai virar um projeto de Deus. Como é que é? Meu filho não vai virar comida de jacaré. Meu filho vai virar um projeto de Deus. Rapaz, sai. Arão deve ter ficado pensando: o que é isso, menina? Ele não vai morrer. Vai lá, me busca palha de papiro e me busca um betume, um picho, um petróleo. O que você está fazendo? Vou fazer aqui um cesto. Para quê? Fique tranquilo, Deus está no negócio. Coloca o menino naquele cesto. Ela impermeabilizou para não entrar água, porque você viu que a intenção dela não era matar o menino, nem deixar o menino morrer sozinho. Mas ela jogou o menino aonde? Nas mãos do Egito? Não,
nas mãos de Termutes, filha de Faraó. Não, ela jogou o menino nas mãos de Deus, que iria conduzir o futuro do menino. Levante a sua mão assim, ó. Conduza o seu filho às mãos de Deus. Prenda os seus filhos às mãos de Deus. Deixa os seus filhos nas mãos de Deus. Deixa eles, larga eles na mão de Deus. Olha que coisa linda. Ela pega o cesto e ela vai com Miriam, irmã de Moisés. E quando ela coloca o menino na beira do Nilo, aí você vai vendo o quê? O mundo espiritual e Deus, o Deus do reino, o Deus que comanda. O Deus que tem o comando dos ventos, das águas, das pedras, do fogo. Deus comanda tudo. Como, pastor? Porque da região que ela morava, perto da praia particular da rainha, havia uns quilômetros, mas o próprio Deus, Ele conduziu aquele cesto, batendo nas águas. Aquele cesto foi rodando, navegando. Foi o próprio Deus que leva ele e faz ele se enroscar à beira dos papiros da praia particular daquela princesa. Quando no horário certo, a rainha se acalora e ela diz para as suas amas: vamos descer, eu preciso me banhar. Mas não foi a natureza que fez aquilo, mas foi Deus, e disse: desça para a praia. Quando ela desce, muitos pregam e dizem que foi as escravas. Não foi. Deus é sábio, inteligente, pronto, exato até nisso. A Bíblia diz, Moisés escreve, que quando a rainha olha, ela olha e observa: o que é aquilo? O que é aquilo? Tem alguma coisa chorando. Foi a rainha que viu. Por que a rainha? Porque o centro do projeto de Deus na vida de Moisés era a rainha. Não poderia ser um soldado, um segurança da rainha, porque mataria o menino. Não poderia ser uma ama que era idolatrava o sistema e os deuses do Egito, mataria o menino. Teria que ser quem? A própria mãe adotiva dele, porque ela também fazia parte de um plano missiológico. Ambalai, que cai, é. Tem pessoas que cruzam a sua vida, que às vezes você pensa que é duro com você, é dura com você. Não, faz parte. Um dia para mim largaram minha vida profissional, pastor Zé Carlos. 23 anos embalsamador de defuntos, eu era embalsamador de defuntos. Ganhava dinheiro. E fui trabalhar para um empresário, ganhando dinheiro. Passou um ano, a empresa dele, ele médico, com uma clínica, dono de uma funerária. Olha que contraste. Caiu lá a renda. Ele chega em mim e fala: rapaz, não tem mais jeito, seu salário é muito alto, você é o único embalsamador aqui, você tem que trabalhar aqui por comissão. Eu falei: não dá não, está morrendo pouca gente. Ele falou: então eu vou ter que te demitir. Eu vou ter que demitir você. Na hora que eu fui reclamar, o senhor falou: fica quieto. Eu falei: tudo bem. E eu assim com um nó na garganta, saí, fui lá no fundo da minha casa, morava do lado da empresa. Minha esposa, se estiver me assistindo, ela fica brava. Ela é grandona, ela é desse tamanho assim. Mas é brava. Italiana brava. Estava cortando uma couve para o almoço. E eu chego lá: o que foi? Doutor Vicente acabou de me demitir. Você sabe qual foi a reação dela? Ainda bem que ela deixou a faca. Ela deixou a faca, apontou o dedo assim para mim e falou: você sabe o que é que Deus tem com você? Eu e as tuas filhas, nós não queremos mais sofrer. E foi essa palavra que ela usou. Você por várias vezes deixou a mão no arado. Você vai ver com Jesus o que é que Ele está querendo com você, porque nós não queremos mais sofrer. Nem todo mundo que passa na sua vida é severo e pesado. É para te amaldiçoar e para te destruir. Muitas vezes é Deus usando para te colocar no caminho que Deus quer que você chegue. Fui orar, abri a janela lá em Pirassununga, que tem a academia da Força Aérea, passava aqueles aviões. Nunca tinha voado, nunca pisei dentro de um avião. E aqueles aviões da academia passavam, cadê ele passava? E eu orando com a janela aberta. Orando: fala comigo, fala comigo, fala comigo. Deus. E de repente o Senhor diz para mim: chegou a hora, chegou o tempo. Tu não vai ficar com raiva e com ódio desse homem. Vai lá, peça perdão para ele e abençoa ele,
porque sou eu que estou usando ele. Mas diga para ele que hoje eu estou tirando você de coisa pequena. Ó, preste atenção, irmãos, preste atenção. Microsoft, Boeing, Ford, Chevrolet, Google, toda empresa multinacional, nacional, por maior que seja, jamais vai passar perto do tamanho do reino de Deus. O Senhor diz: fala para ele que hoje eu estou te arrancando de coisa pequena e estou te colocando em coisa grande. Glorifique a Deus aí. Por quê? Porque nesta manhã estamos dentro da visão do reino. A maior organização, o maior movimento da terra é o reino dos céus, é o reino de Deus. E Deus trabalha naquilo que não vemos e não enxergamos. Voltei e falei para o doutor Vicente: doutor, me perdoe. Por quê? Porque eu saí daqui meio rústico. Mas o meu Deus mandou, ele espírita, mandou te entregar um recado. Qual? O que foi? Hoje o Senhor está mandando embora, mas é Deus que está me tirando daqui. E Deus mandou dizer que Ele está me tirando de coisa pequena e me colocando em coisa grande. Passou 3 dias. O meu pastor, que é missiólogo, ele chega e me convida para fazer o quê? Trabalhar no departamento de missão da igreja. Eu falei: mas eu não entendo. Mas você vai aprender. Não, mas eu não, você vai cuidar da rádio. O que eu posso te fazer? Eu falei: eu não tenho carro. Eu vou fazer o seguinte: eu te dou um salário mínimo para você pagar o aluguel, e o resto você vai viver na dependência de Deus. Deus não vai deixar faltar nada. 1 ano se passou. Preste atenção. O que é que Deus faz e cambia na vida do homem? 1 ano se passou fazendo programa. Eu sempre fui radialista, fazendo programa na rádio web. Uma irmã me ouvindo lá em Almada, lá em Lisboa, lá em Almada, da Igreja Batista em Chamas, me ouvia pregar e fazer o programa, gravava as mensagens de Margarete Dias. Ia lá no meio das irmãs batistas da Batista em Chamas e jogava a mensagem lá. E elas foram me ouvindo durante meses, ouvindo a mensagem, orava e ouvia a mensagem. E um dia eu estou lá, não tinha nem, era ainda o Orkut e o MS, como é que é? Nem lembro mais. Como é que é? É esse negócio mesmo. E aí a irmã me chama lá um dia e fala assim: ô pastor Jair, sim, olha onde é que Deus te leva. Eu reuni aqui com as irmãs, nós queremos fazer um congresso de irmãs aqui. E as portuguesas querem te trazer aqui. Eu falei: irmã, eu nunca subi num avião. Não, mas elas querem te trazer. Aí a memória foi buscar princípios e coisas que Deus fez lá atrás. Ó, lá atrás, quando Deus usou homens e mulheres e disse: um dia você vai sair desse país e vai cruzar os oceanos. Um dia eu te levarei para lá, para cá. Eu era menino, era garoto, e eu me lembrei do meu passado e falei: irmã, se assim é, assim seja, se for Deus. Quando passou 6 meses, eu estava embarcando São Paulo, Paris, Lisboa, abrindo um trabalho lá na Charneca, lá na Caparica, que durou anos. Moisés tinha noção disso? Não, ele não viu, mas Deus agiu. Deus arruma-lhe uma mãe adotiva que fica ali preocupada. E agora? O que eu faço? Nada, moça, até lá nada. A serva nada, traz o cesto. Quando olha um bebê lindo, se fosse uma déspota como o pai, mata o menino. Não, era Deus, amou Moisés, e ela amou o menino e adotou no coração. Segundo Flávio Joséfo diz assim, escreve, né? Que ela chama amas, ou mulheres que tinham leite do Egito, bota na boca de Moisés, Moisés não mama. O que eu vejo nisso? Ó, o que eu vejo nisso? Que quem é preparado por Deus para ser alguma coisa do reino, não bebe leite do Egito, não se dá com coisas do Egito. Quem já é chipado para Deus, não aceita nada que vem lá de fora. Por quê? Vivemos em integridade e santidade desde o berço. Quando não vemos as amas egípcias amamentar o menino, o que fazer? Aí vem quem? Os coadjuvantes, os participantes da sua vida. Quem não tem um coadjuvante, alguém que participou do seu chamado? Quantos não te ajudou, que já não estão com você? Quantos não te ajudou? Quantos não te ajudou? Anônimos, pessoas que ninguém conhece, mas te ajudou. Quem quer que surge muitas vezes na nossa vida? Uma Miriam. Foi valente, corajosa. Por quê? Ela destemida entra no meio das amas e fala para a mulher, para a princesa: qual o problema que a senhora está passando aí? Ah, gostei do menino, mas o menino não quer mamar o leite aqui das egípcias. Eu posso te ajudar?
Sim. Eu conheço uma mulher hebreia, e ela está com muito leite. Como é que é, menina? Eu conheço. Não falou que era mãe. Pois bem, vai lá chamá-la. Eu fico olhando aqui, parafraseando, pensando a correria que Miriam faz para chegar na mãe. E quando vai chegando, a mãe já estava atenta, olhando, esperando o resultado da sua fé, da sua atitude de fé. E lá ela vê, vem correndo Miriam. Não sei se Arão estava no mesmo nível de fé de Joquebede, pensando que Miriam vinha trazendo notícia que o crocodilo morreu. Mas eu tenho certeza que Joquebede estava dizendo: Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande, Deus faz. E quando Miriam chega, ela não tem força para falar, correndo, né? E atrás dela vem quem? Segurança, batedor para conferir. E ela: mãe, a senhora não sabe o que aconteceu? O menino parou perto da praia da princesa. A princesa mandou uma ama buscou. E aí? E aí que ela se apaixonou pelo menino. Tentou dar leite de egípcio, o menino não mamou. Aí eu disse que eu conheço uma hebreia. Não fala nem que a senhora é minha mãe. Mas vamos lá, que ela está te chamando. Quando chega lá, Deus tinha muito mais do que Joquebede pensou. Ela poderia criar um menino e incutir na cabeça do menino sobre o Deus dos hebreus. Ela preparou, ela foi professora de missionário. Ela preparou o menino, ela estruturou o menino. E que mais? Com salário, com fartura. Fecha os teus olhos aí. Eu vou entregar aqui para você uma palavra. Deus vai preparar tudo. Se o fogo está ardendo no teu coração, Deus vai preparar tudo. Por quê, pastor? Porque Ele é o Deus de ontem, já desenhou o teu dia de hoje e já está preparando o teu dia de amanhã. Resumindo, para a gente concluir nesta manhã, que o tempo já venceu. Resumindo, olha o que deu, a ação da mão de Deus. Joquebede acaba de criar, passa para ela educa o menino em todas as ciências do Egito. Biologia, heliografia. Menino foi sapientemente instruído. Para quê? Olha a visão do homem: para ser o futuro faraó herdeiro do trono do avô adotivo. Não, vocês não sabem, mas é eu que tenho controle. Vocês estão preparando esse menino, é para mim, é para ser o grande missionário do deserto, é para libertar o meu povo que está gemendo. O mundo nunca vai entender, preste atenção, o mundo nunca vai entender as ações de Deus, mas o povo de Deus entende. Levante a sua mão e glorifica. Entenda o que Deus está fazendo com você em 2022. Deus tem o controle da sua vida. E se hoje você está em João Pessoa, amanhã tu poderá estar em algum estado do Nordeste, do Norte, do Sul, algum país da América Central, algum país da Oceania, algum país da América do Norte, algum país da Europa, da África. Deus tem os seus processos, irmãos, para botar o arado na mão daquele que Ele quer. Quando Moisés se sentia no final do ciclo de 40 anos, segundo Charles Schindel fala, foram 4 ciclos de 40 anos, e mais ou menos é assim na nossa vida. Se sentia o cara, neto de faraó, mas onde passava era continência, respeitado, futuro faraó. Aqui é um ponto missiológico que a gente entende: quando Deus nos pela, quando Deus nos pega, quando Deus quebra o nosso ciclo humano, profissional, social, geográfico. Tira. O senhor é de que cidade? De que lugar que o senhor é? Baiano? Quando o senhor foi para o campo, estava onde? Trabalhava? Foi traumático? Ontem o pastor Alberto contando que eu chorei igual criança. Quem é que faz essas doiduras, pastor Zé Carlos? Esse sistema vem de onde? Quem que inventou isso? Eu só sei que quem inventou o chamado sabe o que faz e não falha. Ele sai para dar uma volta e vê lá um egípcio oprimindo um israelita, um hebreu. Vai lá, dá-lhe um golpe, mata e esconde o corpo. Sai, volta no outro dia, já achando que era líder. Aqui é a questão de tempo, entender quando é o tempo, que tempo estamos vivendo do chamado.
Aqui é um recado para muitos que pensam às vezes que é o tempo, e não é o tempo, tem que esperar. Deus tem plano, mas tem que esperar o tempo. E ele chega a ver dois hebreus brigando, quer dividir, alguém aponta o dedo: quem é você? Você matou o cara ontem? Quem te constituiu como nosso líder? Ele, caiu a ficha. Ih, fiz coisa errada. Ele meteu o pé na porta, nada. Deus agora leva ele para um Emade. Foi para Emade. Como? Para Emade. Como? Para Emade. Lá tinha um Eliseu, uma Sônia e um Francis esperando. Para quê? Para treinar. Ele sai na correria porque o avô descobriu que ele matou. Vai morrer. Acabou-se amor, acabou a admiração do avô. Vai morrer. Vai morrer não. Deus incita ele, ele sai para o deserto, vai, encontra uma fonte, encontra lá uma pastora, livra a pastora dos pastores maus. Ela volta para casa, conta para o pai que era o quê? Um homem de Deus, um sacerdote. Eu encontrei um homem, por isso que eu vim mais cedo. E que você deixa lá, busca lá. Olha o processo. Ele vai parar na casa de Jetro para ser o quê? Treinado. Ninguém que pega o arado de Deus entra sem ser treinado. Deus tinha um arado para ele, mas antes ele ia ser o quê? Treinado. Treinado o quê? De neto do rei, pastor Manuel. Agora ele vai pegar o quê? Ovelha. Ele vai pegar ovelha. Ovelha. Colocar a ovelha nos ombros, que soltava fezes e urina. Descia. E foi aprender o que? A arte pastoral. Curar ferida, carregar ovelha, sofrer debaixo do sol quente. Quanto tempo? Alguns meses? Pressa não. 40 anos. Arabacaço. Debanarraçai. Não tenha pressa. Deus não trabalha com pressa nesse sentido. Deus prepara. Fecha os seus olhos e escute isso. Deus está te forjando. Se está difícil, aguente, suporte, porque no tempo dele haverá uma manifestação da presença dele, e o teu chamado será protocolado, o teu chamado será certificado, a glória de Deus vai pairar na sua vida e coisas irão acontecer. Depois de 40 anos, 80 anos de idade, nenhum pastor tinha coragem de subir no monte de Deus, Horebe. Lá em cima naquela época tinha vagos verdes, pastos, mas embaixo era seco. E todo mundo tinha medo de subir. Todos os pastores em comum tinham medo de subir. O que eu vejo nisso, irmãos? Obra missionária, missão, ser igreja, não é para qualquer um não. Não é para frouxo, mole, amarelo, medroso, covarde. Não é para quem dá prioridade para outras coisas, ou quer exclusividade, quer ilustrismo. Obra missionária para valer é para quem é chamado e treinado por Deus. A obra missionária não tem espaço para covardia, para medo. Como? Quando aquele moço que já estava sendo forjado por Deus olha as suas ovelhas e vê os outros pastores com as ovelhas, ele pensa: eu não vou deixar essas ovelhas passar fome, eu vou subir. Alguém diz: sobe não, o monte é de Deus, é sagrado. Não, eu vou subir, porque elas não vão passar fome. Mal ele sabia que Deus havia preparado a primeira conferência missionária no topo do monte para ele. Uma conferência missionária entre Deus e um homem. Uma conferência missionária entre Deus e um homem. Como uma conferência missionária? Conferência é para conferir. Quando ele sobe, ele chega no topo do monte. O cenário estava preparado. Quem é que estava lá? Deus. Ele olha aquela sarça ardendo. Incomum. Coisas incomuns vão acontecer na sua vida. Coisas sobrenaturais precisam acontecer na sua vida. Obra missionária não se faz desvencilhar da presença de Deus, da unção de Deus. Tem muita gente aí, você sabe que eu estou falando, fazendo missões, desvencilhado, desligado de unção, de poder, de graça. Estão voltando quando no caixão, estão voltando desviados. Mas quem entende que a obra missionária é feita sobre o poder de Deus, começa com poder, continua com poder e vai acabar com poder, vai dar tudo certo. E Moisés começa com poder. Quando ele chega a ver aquela sarça ardendo, opa, que isso? Eu vou lá ver. Sai do comum e vai entrar para o incomum, para o sobrenatural. Quando ele dá um passo, o Deus de Joquebed diz: Moisés, vai tirando aí, tira essa sandália dos seus pés, porque o território aqui é santo.
O território aqui é sagrado, vai tirando, ele treme todo, e ele tira, ele arranca as suas sandálias. Olha aqui, irmãos, por que temos que entender isso? Muitas vezes, para entrar nesse sobrenatural de Deus, precisamos tirar as sandálias do orgulho, da prepotência, da dependência humana, da nossa visão racionalista, para poder entrar nesse sobrenatural e ver coisas tremendas com Deus. Precisamos entrar debaixo do manto da humildade, do quebrantamento, da oração, do jejum, da palavra, da santidade. Por que, pastor? Não estamos lidando com qualquer ser, estamos lidando com o dono da obra missionária, estamos lidando com um Deus santo e poderoso. Ele tira e Deus se manifesta como? Dizendo: Moisés, eu sou o Deus de quem? Dos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Não cita o nome do pai biológico, por quê? Ele cita o nome do pai missiológico, da linha missiológica. Qual era o assunto? Missiológico. Por quê? Moisés, eu desci para ver e ouvir o que? O gemido do povo. E aí? E é tu, é você mesmo que eu quero. Você vai lá no meu lugar e vai falar por mim. Há muitas vezes nossa resistência, não posso, não sei falar, mas Deus, Ele tem solução para tudo. Se nesta manhã, levante a mãozinha assim, ó, tem alguém que tem aí empecilhos, coloque empecilhos. Pastor, eu não sei entregar folheto, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não tenho dicção, eu não tenho conhecimento, mas nesta manhã, Deus está falando, pastor José Carlos, que vai levantar a igreja de João Pessoa, não somente com a fama que já tem, mas vai haver aumento de graça, vai haver aumento de conteúdo missionário. Deus vai levantar gente da esquerda, gente do meio, gente da direita, gente da retaguarda. Deus vai levantar e vai dar dicção, eloquência, poder, sabedoria, sapiência, conhecimento, graça. Vai dar tudo o que você precisar para você chegar onde Deus quer que você chegue. Mandenduria e serra e fogo. O arado precisa se movimentar. Se Deus movimenta, como? Com as suas características, com força, com coragem. Deixa eu resumir e parar, porque o meu tempo falta aí 5 minutos. Eu estou subindo as montanhas em Cuba lá. Alugamos um caminhão na madrugada, agora, há 2 meses atrás. E a gente está subindo. Tive que ir de madrugada porque o caminhão não podia ser visto com cristão, porque é um caminhão do Estado. Coloquei lá os missionários, por quê? Há 3 dias anteriores eu tinha conhecido lá 2 gêmeos, que eles caminham, um 12 quilômetros e outro 9. E eles caminhavam de a pé, descalço, por quê? O único sapato que tinha eles colocavam na bolsa, porque tem que passar em rios de pedra. E quando eu fui pagá-los lá na manhã, na cidade de Guiça, a nobre falou: pastor, ouve o testemunho deles aqui. E me contou isso, eu fiquei condoído. Porque em Cuba, a pessoa não tem carro, quem tem a herança, e comprar um carro é quase que impossível. Então, a gente doa bicicleta, eu compro mula, né? Porque lá nessa região não usa bicicleta, usa mula. E eu falei: o que falta para esses meninos? Ela falou: primeiro sapato. Olha o sapato dele, mostrou o sapato deles que eles vieram na reunião de obreiro, para mim pagá-los. Sapato rachado e um amarrado. E o que mais? Para ajudar eles precisava de um mulo cada um. Aí envolveu o sogro, os dois é casado com as filhas de um missionário, pastor Jorge. O sogro está lá nas montanhas. Eu falei: nós temos 3 dias aqui, dá para ir e voltar? Dá. Vamos lá nesse trem. Falei com o menino que tinha o caixa, falei: vê aí, tá, aluga o caminhão, vamos subir. Tudo escondido. E quando a gente sobe, de manhã, de madrugada, sereno, montanha, precipício, 2h30 para subir as montanhas. Aí lá vem aquele Roy, em cima de uma mula, nos receber. Levou a gente, cheguei na igreja, fiquei em cima de uma penha. A igreja de um lado, a casa dele do outro, tudo de madeira rústica. Não tem nada moderno. Aí eu vejo, irmãos, como que nós precisamos da capacidade de Deus, da coragem, para levar o reino de Deus e fazer o reino de Deus crescer em qualquer lugar, urbano, inóspito. E os irmãos de manhã prepararam um café, não tinha pão, não tinha nada, começaram a trazer fruta silvestre e colocar numa mesa. O café tem porque eles plantam lá.
Eu comecei a observar aquilo, olhando muito assim, olhando, aqueles irmãos simples chegando, e eles chegavam com o embornar. E colocavam aquelas frutas silvestres lá em cima. E o pastor Jorge lá preparando um leitãozinho, colocando no fogo, para a gente almoçar. 5 horas de fogo, né? E eu olhei, quando eu olho na penha assim, eu vejo um homem subindo do rio. E ele sobe de cabeça baixa, magrinho, e vem assobiando. O embornal. Quando ele chegou com a salada para o almoço, que ele apanhou lá nas montanhas da selva. Aí o pastor me apresentou: isso aqui é o irmão Alberto Pérez, 82 anos. E aí o pastor falou: pastor, irmão Alberto, isso aqui é o pastor que manda o meu salário, que me mantém aqui. E ele me abraçou, me beijou, e agarrou minhas pernas. Eu falei: calma, calma. E começou a chorar e falar em língua estranha. E não parava, ele não parava. E ficou ali, varrendo o quintal, e mexendo, ajudando as irmãs, os irmãos, e chorando e falando em língua estranha, levantava as mãos. E eu achei aquilo: por que esse homem não para de chorar e falar em língua estranha? Aí eu falei: Jorge, o que é que está acontecendo com o irmão aí? Por que é que ele não para? Eu vou deixar ele contar para o senhor. Miguel, Alberto, conte para ele por que você não para de chorar e falar em língua estranha. Eu falei: fala. Eu falei: fala, irmão, fala. Ele: pastor, há 25 anos atrás, eu era o delegado aqui nessa selva, um lugar que tem mais ou menos 1.200 pessoas. E olha o que Deus fez. Há 25 anos atrás eu mandava e desmandava, mandava matar e mandava viver, soltava e mandava prender. Eu era do Estado, delegado do Estado. Delegado é prefeito e delegado. E esse homem aqui, ele começou a vir aqui, montado no mulo. E alguém me disse: esse homem é cristão, ele está entrando no meio da selva, está indo na casa dos habitantes e está botando a religião. Eu fiquei sabendo, peguei os meus homens, fui atrás dele, bati nele uma vez, bati nele 2 vezes, e esse homem não parou de vir. E toda vez que vinha, batia nele. Olha que ele tem já chorando, tem uma cicatriz. Joguei ovo cru, podre, joguei fezes nele, falei que ia matar, ameacei. Até um dia que eu tive um sonho. Nesse sonho eu sonhei que eu estava morrendo. E quando eu estava morrendo, quem é que veio me salvar? Esse homem. Eu acordei apavorado, fui procurar o homem, estava no meio do mato. Quando me dei por conta, ele já tinha evangelizado toda a selva. Não me rendi, abandonei o socialismo, pedi demissão do governo. Hoje eu sou crente, e hoje eu tenho prazer de falar que eu sou servo de Deus, e ver o senhor aqui que cruza o Brasil a vir aqui, isso me faz eu chorar. Posso orar com a igreja? Posso orar com a igreja? Fique de pé por um instante. Deus tem os seus dias. Os seus aqui é diretivo, o seu dia. Coloque a sua mão assim, ó, sinta o seu coração. Feche os seus olhos. Nesta manhã missionária, eu quero dizer para ti que tu és um embrião seletivo, escolhido por Deus. Moisés não tinha noção que se transformaria num grande pastor de mais de 2 milhões de crentes, que teria experiências tremendas, sobrenaturais como teve, tudo porque Deus escolheu ele. E eu quero aqui entregar essa palavra para você nesta manhã. Eu quero te dar 30 segundos para você fazer uma reflexão e pensar o que você tem feito pelo reino, pró-reino, no reino. Pastor, eu já faço. Pastor Satírio, que é um mentor meu, um pai, pastor José Satírio, sempre estou lá com ele, né? Está indo, mês que vem estou indo para ficar 10 dias a mais com ele. Ele fala assim, que há mais, há mais possibilidades. Pastor José Carlos de Lima, há mais possibilidades.
O Senhor, com a sua equipe, com essa igreja, pode mais. A canseira às vezes bate, as irritações, as maltratações, mas eis que o Senhor manda lhe dizer que há mais. Há coisas maiores vindo, há lugares mais distantes. E nesta manhã Deus vai motivar mais. Eu quero fazer uma simples oração com você. Eu nem ia vir aqui, irmãos, eu confesso. Eu ia ligar para o pastor Eduardo e dizer que eu não viria. Eu estou com 200 pontos na barriga. As missões é uma coisa doida. O Senhor disse para mim: você vai. Aqui, ó, estou operado. 35 dias de cirurgia. Preguei hoje igual um menino. Não estou sentindo um pingo de dor. E Deus está falando aqui comigo. Não é coisa de menino. Tem muitos ministérios no Brasil que estão falidos. Não tenho medo de falar. Líderes caídos. Mas Deus tem muito mais com o Senhor. Ayambaraçai decobahai. Deus tem pressa. As almas estão morrendo. As nações estão perecendo. E Deus está procurando os ministérios sérios, que ainda empunham bandeira salpicada de sangue, que ainda vive na visão de reino e que não tem medo e avança. Ninguém segura uma igreja com visão missionária. Ninguém segura um crente que vive na contextualização do reino e que vive afogueado pelo Espírito de Deus. E nesta manhã eu quero orar contigo. Feche os seus olhos. Querido Jesus, nesta manhã, Senhor, o Senhor conhece cada homem, cada mulher que está aqui, que saíram dos seus lares, já estudaram a Tua palavra pela parte da manhã na escola bíblica dominical. E Senhor Deus, eu tenho falado aqui a Tua palavra. Não é tempo de deixarmos o arado parado, mas é tempo de, Senhor, nos fortalecermos e nos unirmos e viver o movimento do céu, progredir, andar, crescer com o Teu reino. E se o Senhor tem propósitos na vida dele e dela nesta manhã, Senhor, vai visitando e vai falando no íntimo, vai falando lá, Senhor, aonde a ciência não vê, aonde os olhos humanos não vê, aonde os ouvidos humanos não escutam. Vai lá, Senhor, dentro, na alma, na psique. Vai entrando, Senhor, nesse crente, nessa crente, como Tu tens liberdade para entrar. E vai trabalhando as áreas, Senhor, mais ocultas, mais secretas, da onde nasce o chamamento missionário, o chamado à vocação missionária. Do púlpito, Senhor, lá, Senhor, no fundo da igreja, do templo, vai tocando, Espírito Santo, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai esquentando, vai acalentando, vai aquecendo, vai abrindo a visão missionária, vai tirando o medo, o receio, a timidez, vai tirando, Senhor Deus, muitas vezes até a falta de fé, de avançar, de ir, vai colocando a coragem, o poder, a unção e a graça. Meu Deus, abençoe pastor José Carlos de Lima, toda a diretoria dessa igreja, a diretoria de missões, abençoe os missionários que estão ligados a essa secretaria, e já vai abençoando, Senhor, até mesmo as nações que vão vir, Senhor, de abraço a esta igreja. Em nome de Jesus, nesta manhã, nós Te louvamos por Tua presença. Eu Te louvo por ter me permitido pregar sem dores. Eu Te louvo, Deus, por Tua presença que aqui eu estou sentindo. Muito obrigado. Meu Deus, em nome de Jesus, é que nós oramos e Te damos graças. Amém, e amém, e amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Por gentileza, fiquemos todos em pé.
E eu quero pedir a todos os irmãos que digam assim comigo: cria o menino para mim. Não respondeu, não correspondeu ao número de irmãos que tem aqui. Digam forte: cria o menino para mim, e eu te darei salário. Crie o menino, crie o menino. Agora não crie para você, crie para Deus e Ele vai lhe dar salário. Ele é fiel e vai cumprir. Estaremos agradecendo. À tarde retornaremos e Deus tem mais para cada um de nós. Eterno e bondoso Pai, te agradecemos pelo trabalho desta manhã, a presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas, a maneira como conduzistes o trabalho, a palavra que recebemos, Senhor, que ela frutifique em nossos corações e que venhamos não somente ouvir, mas pôr em prática. Guarda-nos do mal, de todo o embaraço e do pecado que tão de perto nos rodeia, e nos ajuda a corrermos com paciência, Senhor, a carreira que nos está proposta, olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Por tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre.